caros ouvintes e caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do MPC Cast, disponível tanto em nosso perfil no Spotify como em nosso canal no YouTube. E a nossa conversa hoje será virtual, com o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, o Dr. Gabriel Gui Legir. Seja bem-vindo, Dr. Gabriel. Boa tarde, Simone. É um prazer estar com vocês e com ouvintes do MPC de Minas Gerais. Prezados, hoje o nosso tema será vedações no período eleitoral, tema bastante pertinente, já que estamos neste ano de eleições municipais. As vedações eleitorais são, de maneira bem sucinta, um conjunto de restrições impostas para garantir a lisura do processo eleitoral e evitar, obviamente, o uso indevido da máquina pública. Mas, doutor Gabriel, eu queria que o senhor explicasse para nossos telespectadores o que realmente corresponde a essas restrições, por que elas existem, qual sua importância no processo democrático. Bem, Simone, nós temos duas ordens de restrições. Uma é decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no sentido de que haja uma boa administração e que não gere ou não onere a administração subsequente. E as outras ordens de vedações são do aspecto eleitoral, para buscar garantir uma isonomia entre os candidatos daqueles que estão no serviço público, com os demais candidatos. Então, o que a lei eleitoral visa é coibir o uso da máquina pública, de modo a quem já esteja exercendo algum cargo público ou esteja incluído no serviço público por outra forma, por exemplo, um servidor concursado, possa usar dessa estrutura da administração pública para obter alguma vantagem no pleito eleitoral. Então, nós temos duas ordens de vedações. A da LRF está contida no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, basicamente, a partir da Lei Complementar 173 de 2020, nós tivemos algumas alterações, onde eu tenho duas ordens de vedações principais. Uma em relação à vedação de aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato, e uma outra ordem de vedação, e aí ela vai se aplicar para o ano todo, do ano eleitoral. Lembrando que quando nós falamos do ano eleitoral, estou falando no âmbito da circunscrição em que vai acontecer. Então, as restrições desse ano se aplicam para municípios. No ano em que a eleição é estadual e federal, será para o Estado e União. Neste ano, para municípios, então, nós temos a seguinte vedação: não gerar despesa, aumento de despesa nos últimos 180 dias do mandato e também não contrair alguma obrigação, por exemplo, reconhecer algum direito na área de pessoal que vá repercutir na gestão seguinte, ou seja, que vai deixar parcela para ser paga na gestão seguinte. Por exemplo, o prefeito, ele reconhece algum valor que deveria ter sido pago aos servidores e não foi, e vai pagar isso de forma parcelada. Ele pode fazê-lo, desde que o faça nos 180 dias do mandato, ou seja, até o final do seu mandato. Ele não pode deixar despesa para o sucessor pagar, ainda que ele venha a ser reeleito. Não, isso é relevante. Nós estamos aqui fechando em mandato. E do ponto de vista eleitoral, aí nós temos várias vedações, né? Algumas que acontecem ao longo do ano, outras que vão marcar a partir de 3 meses antes do pleito. Mas, basicamente, essas vedações, elas também tratam de não de atos que não devem ser feitos pelos gestores, pelos servidores públicos de uma maneira geral. Dentre esses, o uso da máquina pública, o uso de bens públicos, o uso, por exemplo, de carros, de celular, de propaganda institucional. Então, eu tenho uma série de restrições da legislação eleitoral. Por exemplo, eu não posso, o prefeito ou o gestor que vai candidato à reeleição, ele não pode comparecer em festas ou e fazer uma propaganda. Ele pode até comparecer, mas ele não pode, nesse momento, fazer uma propaganda da sua gestão.
né? Ele está proibido de fazer essa propaganda da sua gestão. Ele não pode também, numa inauguração de uma obra, ele pode realizar a inauguração, mas ele não pode contratar shows para promover esta inauguração, né? Também não pode ceder bens que favoreçam partidos políticos, ou seja, o município não pode, por exemplo, emprestar um determinado local por uma associação de agricultores e essa associação fazer campanha para um vereador, né? Isso não pode, ou seja, nesse ambiente, no imóvel que vai ser cedido, não pode ser utilizado para fins políticos, né? Então, são essas, assim, basicamente são essas restrições, muito também as restrições do plano de vista da comunicação, né? Não usar os meios de comunicação nas redes sociais do município para fazer propaganda. Então, nós temos aqui no Paraná várias decisões que determinam que a administração municipal desvincule do seu site, do seu Instagram, a página pessoal do servidor do prefeito ou do vice-prefeito, porque ao fazer essa vinculação você está favorecendo, está usando a estrutura do município para favorecer um determinado candidato. Ainda que nesse momento nós não saibamos quem sejam os candidatos serão conhecidos a partir do dia 16 de agosto, né? Mas essa restrição ela vai se aplicar para todo o ano. Certo. Ao longo da resposta do senhor, já foi respondendo diversas perguntas que eu tinha elaborado. Eu queria saber em relação à entrega de benefícios sociais. Podemos dizer que é uma prática que pode, né, nesse período, ser vista como uma forma de angariar votos. Por isso, ela é rigorosamente controlada nesse período. Nesse sentido, como essas vedações afetam a distribuição de benefícios por parte da administração pública durante o período eleitoral? Bem, a distribuição dos benefícios sociais, para ela ser regular, ela deve estar inserida na lei orçamentária, no plano anual, no plano municipal de assistência social. Ou seja, se você tem um programa que está dentro do plano municipal de assistência social, você pode continuar a realizá-lo. O que a gente vai entender que possa se caracterizar como errado? No período eleitoral, ao invés de ser um servidor da prefeitura que vai entregar, vai o prefeito de porta em porta e ele vai fazer a entrega. E vai fazer a foto junto com o eleitor, né? Junto com o cidadão que recebe. E esse fato em si pode vir a ser caracterizado como uso da máquina administrativa para uma vantagem pessoal e pode ser coibido no âmbito da justiça eleitoral, se houver alguma denúncia, o próprio promotor eleitoral conhecendo esse fato, ele vai poder questionar, né? Então, aí nós teremos restrições, mas basicamente aqueles programas de assistência social que já estão contemplados num plano municipal de assistência social, já há previsão na LOA para a realização dessa despesa, ela pode ser continuada. Eu tenho situações novas, por exemplo, no Rio Grande do Sul nós tivemos uma situação emergencial. Em outros estados, nós aqui no Paraná, nós temos, por exemplo, a situação de dengue, ou alguma outra situação. Determinadas situações podem exigir uma ação emergencial. Essa ação emergencial, ela é possível, né? Mas desde que não tenha essa conotação de vinculação com alguém que vá se candidatar, né? Sendo uma ação emergencial, estando demonstrado, havendo um decreto de calamidade pública reconhecendo determinada situação, eu posso ter uma despesa nova. A despesa nova ela não é proibida, mas ela deve estar adequadamente justificada por uma situação de emergência ou de calamidade, assim reconhecida por um decreto, né? É, no mais, eu posso ter uma ampliação de um programa de assistência social, já havia previsão no ano passado, e eu vou ampliar esse programa, vou aumentar, eu vou criar um programa e ele vai entrar em vigor exatamente nesse momento. A gente recomenda que não, né? Porque se ele já havia uma previsão
do ano passado, para que acontecesse, ele poderia ter começado em janeiro, em fevereiro, em março, não começa no período eleitoral, porque aí vai caracterizar. Mesmo que você diga, não, mas eu estou amparado na lei, já previ isso, mas a proximidade do pleito eleitoral vai permitir que qualquer adversário questione isso perante o promotor, perante a Justiça Eleitoral, e isso pode resultar numa responsabilização, em tornar a pessoa inelegível, em uma multa, numa caça, numa vedação à participação do pleito eleitoral. Então, nessa situação de ampliação de programas sociais, eles são também permitidos, mas se for para começar, aguarde terminar as eleições para então introduzir esse novo benefício. Perfeito, doutor Gabriel. É essencial, né, como o senhor bem colocou, que os gestores estejam bem informados para evitar infrações que possam comprometer o processo eleitoral. Que orientações e recomendações o senhor daria aos gestores públicos para que eles possam cumprir as vedações eleitorais de forma eficaz? O que é importante, principalmente para quem é gestor, é entender que é preciso haver transparência, é preciso haver ética, é preciso haver respeito à legislação, tanto nacional como estadual e municipal. Nessa perspectiva, o gestor ele pode continuar a fazer os seus atos, pode continuar a visitar os espaços públicos que ele normalmente visita. O problema é não, por exemplo, eu tenho um determinado município que vai fazer uma festa no mês de setembro. É festa anual, ela acontece todo ano. Pode acontecer a festa. O que o prefeito não pode chegar é fazer um discurso com cunho eleitoral, mostrando aquilo que ele fez como prefeito, que ele fez a gestão dele, e chegar ao final do discurso dizendo: conto com você, fazer um joinha, espero o teu apoio, porque aí ele está chamando o eleitor num espaço público, num momento em que ele está usando a estrutura. É bem interessante, eu sempre recomendo às assessorias jurídicas examinarem, por exemplo, as decisões do TSE que tornaram figuras enigmáticas né, da República, especialmente o vice-presidente, inelegível, né, por participação em reuniões, por realizar reunião em espaço público, e ali e ter alguma conotação de utilização da máquina pública, né? Então, é bem importante que essas decisões sejam compreendidas no seu conteúdo, independentemente da pessoa a que se referiam, né? O conteúdo dessas decisões evite o uso da máquina pública para se favorecer. Então, de uma maneira geral, o que os gestores devem fazer? Continuem o seu programa. E, principalmente, é, eu acho muito importante nós entendermos que é possível haver uma transição, é possível que um novo grupo político entre na administração a partir da eleição. Depois da eleição, também, então, a gente recomenda que se faça e se edite um decreto de transição, que se monte uma equipe de transição e que se passe as informações necessárias da administração do seu município para a equipe da nova gestão, né? Então, é preciso haver essa transição de uma forma harmônica, de uma forma respeitosa, não que o grupo que for eleito vai se substituir no final de mandato. Não, a gestão é do atual mandato até 31 de dezembro, né? Mas é importante que haja essa transição, que os programas sejam conhecidos, até para que a equipe do novo prefeito que venha a ser eleito tome conhecimento da realidade no município, que não tenha surpresa. Não tenha surpresa tanto no aspecto contábil, com aquelas notinhas que foram guardadas numa gaveta sem empenho, ou de compromissos que o município que ele não tinha nem noção que o município tem. A gente sempre recomenda também nessa fase de transição, então, alguma especial atenção na área de planejamento, na área de educação. Nós estamos aqui fechando o plano decenal de educação. Então, o que não foi cumprido, né? Quais as metas não foram atingidas?
nós temos os planos municipais de saúde, plano municipal de assistência social, na área ambiental também nós temos vários compromissos que os municípios deveriam estar cumprindo e às vezes não conseguiram. Então, essa nova equipe ela precisa ter ciência disso, né? É importante que tenha, então, também uma equipe de transição. Então, nós recomendamos, além do cuidado com as vedações da LRF, uma delas é a questão da despesa de pessoal, e a outra é não assumir nos últimos 8 meses de mandato despesas cujos compromissos que você tem até dezembro não tem recurso em caixa para pagá-los. Então, não significa que você não possa contratar, por exemplo, uma locação, uma manutenção de software por um contrato de 12 meses. Mas os compromissos que o município tiver assumido até 31 de dezembro, deve haver recurso em caixa para pagá-los, né? Essa é a restrição da LRF. No plano eleitoral, nós temos várias vedações que vão acontecer até o período. Também tem vedações nesse período em relação à despesa de pessoal. E uma coisa chama a atenção: quem vai interpretar e quem vai auxiliar na administração do prefeito? Às vezes, a jurisprudência do TSE ela enfoca a legislação eleitoral, mas ela não necessariamente aborda as restrições da LRF, que são restrições de 2000. Então, quando você vai buscar uma jurisprudência, vou ver o que o Tribunal de Contas falou, preste atenção, porque se a jurisprudência é anterior a 2000, a situação pode estar alterada, né? Por exemplo, o reajuste o índice de reajuste de pessoal. Para o TSE, seria possível o reajuste, desde que o índice inflacionário fosse limitado ao período, mas poderia haver readequação de carreiras. Com a nova lei de responsabilidade fiscal, nesses 180 últimos dias de mandato, eu não posso ter readequação de carreira. Então, às vezes, cuidado com essa jurisprudência, que a restrição fiscal é uma, a restrição eleitoral é outra, né? E nós temos os prazos, que são um pouquinho diversos. Alguns prazos são marcados a partir do pleito eleitoral e outros são marcados a partir do final de mandato, né? Então, eu recomendo também, muitos tribunais de contas emitiram manuais de restrições, de vedações de final de mandato, eles estão acessíveis no Google. O próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu um, mas nós sabemos que vários tribunais de contas têm emitido esses manuais. Às vezes, as procuradorias estaduais também têm dado orientações aos prefeitos, né? Então, nós sempre recomendamos para que a assessoria jurídica procure esses manuais, procure essas orientações e né, no caso de uma ação que precise ser motivada, que seja devidamente fundamentada, ao se buscar a jurisprudência, tome-se cuidado com uma jurisprudência atualizada, a partir da Lei Complementar 173, né? Que pode trazer algumas restrições diversas do que a jurisprudência do TSE vinha entendendo, né? Lembrando que eh, nós estamos agora em 2024, é a primeira vez que nós, no plano municipal, nós vamos aplicar as restrições decorrentes da alteração dada pela Lei Complementar 173 de 2020, né? Nesse ano vai ser a primeira vez. Nós também tivemos uma ligeira alteração com a despesa de publicidade, que mudou, né? Então, neste ano eleitoral, nos 6 primeiros meses de mandato, você poderia utilizar no primeiro semestre 6 vezes a média do que você gastou nos últimos 3 anos, essa média corrigida pelo IPCA. Então, se encontrou uma média, você não precisaria gastar aquela média mês a mês, mas ao longo dos 6 meses, o total que você gastou em publicidade nos primeiros 6 meses deste ano, em 2024, não pode ser superior a 6 vezes a média, né? Então, esse é um fato que a gente vai observar agora. Já passou esses primeiros 6 meses da gestão passada, então agora a gente vai começar a aferir se o que foi gasto com publicidade pelo município atendeu o que preconizava a lei, né? Então, ou seja, nós podemos ainda ter, ao longo desses próximos meses,
uma ação do Tribunal de Contas, mostrando que houve irregularidade nessas despesas e aí apurar responsabilidades, né? E é muito importante os gestores terem ciência de que, em havendo um processo, eles devem se defender adequadamente, porque isso pode resultar em multa, pode resultar numa conta julgada irregular e a consequência disso é uma inelegibilidade. O nome do gestor vai para uma lista de gestores com contas irregulares e a partir daí eu posso ter restrições, que vai ser analisado isso depois, em outro momento, pela Justiça Eleitoral, para ver se aquela irregularidade era insanável ou não, e sendo insanável, gera a inelegibilidade. Então, por questões simples, às vezes o gestor ele pode atrair uma inelegibilidade para ele, um problema que vai perdurar aí por 8 anos, né? Ou até mais, né? Então, o cuidado e atenção com essas restrições é de fundamental importância. Doutor Gabriel, e em relação a nós, servidores públicos, que também temos, né, que zelar pela imagem da boa administração pública, quais orientações o senhor nos dá? Vejo, para a legislação eleitoral, as restrições se aplicam desde a autoridade máxima, desde o prefeito, do presidente da Câmara, até o estagiário, até o terceirizado que serve café, né? Sendo remunerado pela administração pública, todos esses servidores estão alcançados pela legislação eleitoral no que se refere às vedações. A primeira conduta que a gente recomenda é de evitar usar o espaço público ou espaço de trabalho para campanhas, né? Essa é a primeira situação. Não significa que o servidor esteja impedido de participar de uma campanha eleitoral, mas que eu faça isso após o expediente, no final de semana, ou até mesmo se licencie, peça férias e vá participar. Não, digamos, um servidor, ele não é candidato, mas ele quer ajudar um candidato. Então ele peça férias, peça licença e vai ajudar esse candidato, né? Mas não fazer isto no ambiente público. Do ponto de vista da comunicação, muito cuidado. Você pode é, reportar o que aconteceu, as ações do município, mas evitar fazer a referência à gestão ou utilizar símbolos. Por exemplo, digamos que um determinado município ou uma determinada pessoa use uma árvore como símbolo da sua gestão, da sua campanha, né? Você pode reproduzir o símbolo do município, o brasão do município, aprovado em lei, mas não reproduza o símbolo que vincule a uma pessoa, ou alguém que tem um apelido de tucano. Então você vai pôr um tucano nessa mensagem. Não ponha essa mensagem, porque vai caracterizar uma vinculação com a pessoa que utiliza aquele apelido, a situação que remete àquela imagem. Então, esses cuidados são de fundamentais importância. Então, resumindo, ao exercer o seu ofício, você não está proibido de receber pessoas, não está recebido, mas não deixe um santinho na sua mesa, né? Se você utilizar a sua mesa, você recebe a pessoa e deixa um santinho lá, é, não, mas eu estou atendendo as pessoas, mas não distribua o santinho é para ser distribuído na rua em outro momento, né? Então, esse tipo de cuidado que a gente recomenda, é, tendo uma atuação ética. Se o prefeito pede sua ajuda para a campanha, tudo bem, prefeito, eu vou lhe ajudar, mas nos horários que eu tenho, final de semana, depois do expediente, ou se combina aí, tira uma licença especial, férias, e aí você vai poder atuar com liberdade, né? Mas nos espaços públicos, evite o ambiente, o debate eleitoral, a campanha eleitoral, esse tipo de situação.
Doutor Gabriel, muito obrigada pela participação do senhor em nosso videocast. É basilar para o MPC-MG zelar também por esse caráter mais pedagógico, além, obviamente, de estreitar os laços institucionais com outros parquês de contas e, neste caso, com o MPC paranaense. Foi uma honra imensa ter alguém tão instruído para nos falar de um tema tão pertinente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Simone. Prezados telespectadores, esse foi o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, o Dr. Gabriel Gui Leger. Não se esqueça de curtir e compartilhar essa honrosa participação. Por hoje é só, nos vemos no próximo episódio.